Questões ou teoria? O que a gente estuda primeiro? Se você é concurseiro, eu tenho certeza que você já se perguntou: eu começo pela teoria ou pelas questões? Afinal, tem gente que sai falando por aí, a gente ouve bastante. Não, o ideal é estudar só por questões. Questão é tudo. E de outro tem quem defenda: não, você tem sem base, você não entende nada. Você precisa da base, você precisa da teoria. E afinal, quem que tá certo? Quem que vai ganhar esse duelo? Nesse vídeo eu vou esclarecer e clarear suas ideias sobre qual caminho que você vai tomar. Eu faço teoria primeiro, questões primeiro, o que eu faço? Mas primeiro me segue aqui, deixa o seu like. E se você quiser me acompanhar nessa jornada rumo à sua aprovação, clica no link abaixo e se torne meu aluno agora mesmo. Bora lá? Afinal, quem que tá certo? O time que fala que tem que estudar questões primeiro, tem que ver questões primeiro e depois ir para a teoria? Ou tem que fazer o clássico de estudar a teoria e depois ir para as questões? Quem que tá certo? A verdade é que os dois estão certos, mas em momentos diferentes. E eu vou te explicar aqui quando resolver questões primeiro é um erro e quando é o pulo do gato para acelerar a sua aprovação. Todo mundo que começa a estudar passa pelo mesmo dilema. Você abre o edital e, meu Deus, por onde que eu começo? Aí vem um monte de coach de concurso dizendo: ai, faça 10 mil questões, pare de estudar a teoria, estude só por questões. Calma, gente. Nem tanto é o mar, nem tanto a terra. Resolver questões é essencial, é vital, mas não é nem de longe o primeiro passo quem está começando, que não tem base nenhuma. Porque sem entender teoria, se entender o mínimo daquela matéria, você não vai acertar nada. Se você acertar, você não chute. E você acaba não sabendo porque você está acertando. É igual decorar música japonês sem saber japonês. Vocês já tentaram fazer isso? Você vai repetir o som, mas você não vai entender o sentido daquilo. Então, se você está começando do zero numa matéria, o melhor caminho é começar pela teoria. Mas teoria com propósito. Estuda com atenção, resumindo o que é essencial, revisando e já pensando em como a banca cobra aquilo. Por exemplo, se você for estudar direito administrativo, comece entendendo o conceito de ato administrativo, depois vê exemplos e depois vá, meu filho, para as questões. Essa sequência, ela vai fazer com que o teu cérebro tenha contexto. As questões se tornem uma forma de fixar o que você aprendeu e, ao mesmo tempo, te situar e ver se o material que você acabou de estudar é suficiente para resolver as questões da banca que você vai fazer a prova. As questões são como se fossem um espelho do material, um espelho do seu aprendizado. Se está funcionando ou não são as questões que vão dizer. Mas, enfim, a teoria ela vem primeiro para construir a base. As questões elas entram logo em seguida para te mostrar se você realmente entendeu ou se ainda está escorregando, se ainda está patinando. Mas aí, quando que vale a pena começar pelas questões? Tem um momento que começar pelas questões é simplesmente genial, quando você já tem base naquela matéria. Se você já estudou, por exemplo, português, constitucional ou administrativo alguma vez, às vezes nem precisa ter o conteúdo tão fresco. Se você já tem uma base, começar pelas questões vai te fazer ganhar velocidade. Porque as questões elas vão mostrar o que realmente cai. E aí você já vai ver como que a banca está cobrando aquilo e você já vai se direcionar e lembrar do que você tem que reforçar, o que você tem que revisar naquela matéria que você já estudou, o que você tem que melhorar. Mas como você tem base, você já vai conseguir identificar isso. E as questões elas vão te ajudar a revisar de forma ativa. Elas vão te obrigar a pensar como uma banca pensa. Na hora que você for resolver as questões, por exemplo, veja as questões, veja por que está certo, por que está errado. Volta lá no material, circula, por exemplo, o artigo da lei que estava naquela questão. Reforça, volta, dá um check lá no material. Não é para estudar o material de novo, mas dá um checkzinho. Vi isso aqui na questão. Você faz a dança, questão, material, questão. Questão, material, questão. Questão, material, questão. Questão, material, questão. Mas isso só vai funcionar quando você já tem base construída. Sem teoria, você vai se ferrar por não saber, por não entender. E errar por ignorância não ensina, gente, só frustra. Então o segredo é a base primeiro, prática depois. E se você tem uma mínima base, vá para a prática para você fazer um filtro do que realmente vale a pena você focar naquele momento, naquela matéria ou não. Qual que é o método ideal? Qual que é o ciclo completo? Primeiro, aprenda a teoria de forma objetiva, resolva as questões e imediatamente, logo após que você vê o tema, corrige os erros, anote seus erros. Não para você se culpar, mas para revisar os pontos fracos. Revise depois de uma semana e revise antes da prova. Isso vai criar o que eu chamo de efeito espiral. Cada redada de teoria e questões vai te levar para um nível mais alto de domínio. Você vai entender, vai aplicar, vai revisar e o conteúdo vai grudar cada vez mais.
Pensa assim, ó, estudar sem base é como tentar dirigir sem carro sem aprender a trocar marcha. Já tentou fazer isso? Você até sai do lugar, mas o motor morre no primeiro semáforo. Agora, se você aprende o básico e depois pratica, a direção flui e logo você vai estar pilotando o edital inteiro. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha e continua vendo os outros vídeos. E se você está estudando para concurso e quer um direcionamento completo, um material que atenda todas as suas necessidades, principalmente se você está começando do zero, principalmente se você está perdido, vem aqui comigo no link que está aqui embaixo e eu estou te esperando.